Bem-vindos ao canal Soluções Existe. Eu sou Adriano e tenho uma marcenaria aqui em Extrema, região da Ponta da Banana, Floresta Amazônica. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer base com pé, principalmente para esses móveis comprados nessas lojas populares aí, e que são uma estrutura muito frágil. Então esse aqui é um móvel comprado numa loja, né? Nessas lojas normais aí, não vou citar nome, né? E aí, como ele é feito de MDP, né, que é um material que imita o MDF, então a base é muito frágil. Então a pessoa vai correr uma água, alguma coisa, essa base vai estragar. Então a solução é a gente fazer uma estrutura de madeira, né, que vai criar uma estabilidade melhor para o móvel, sem danificar ele aí, né. Isso aqui é uma espiga que eu estou fazendo, então ela vai nessa última extremidade aqui. Então eu escolho sempre a parte bonita, né, para cima, que vai ficar visível na base. E aqui é uma espiga que não pode entrar muito apertada, tá? Se ela entrar apertada, ela vai rachar, que a peça vai ficar espigada bem na beirada dela. Então ela entrando uma leve pressão já é suficiente, isso ainda vai um parafuso em cima. Aqui eu cortei três faces e essa face aqui, para mim cortar agora, ó, o que vai acontecer? Ela vai avançar para cá, então esse vai ficar diferente. Então eu vou ter que cortar todas as três faces. Quando eu cortar, eu vou avançar essa galga para cá, para poder realizar esse último corte aqui. Quando eu corto de um lado que eu já está inclinado aqui, eu tenho que compensar aqui, senão a inclinação não vai dar, que eu inclinei 10 graus aqui. Então, pela lógica, tem 80 graus isso aqui. Então eu uso o próprio retalho que sai aqui, que é uma cunha, eu coloco aqui, para dar esse apoio, certo? Porém, uma outra coisa importante é que a folga que tem aqui é muito grande. E quando esse retalho sai, é uma cunha, ele engaveta aqui e ele força a serra, pode travar o motor, queimar. Então eu trabalho com esse Eucatex aqui, um aqui para dar altura, trabalhando, mas mesmo assim é uma atividade que muitas vezes quando você vê que ela acaba embicando aqui, ó, você vai ter que desligar a serra e ter a paciência de tirar. Não vai tocando não, que é muito perigoso, empena disco, vários acidentes podem ocorrer nessa situação aí. É uma tarefa que tem um pouco de risco,
Então, cautela e estar bem atento evita acidentes. Observem o jeito que eu travei aqui, eu não deixei folga nenhuma aqui do lado. Espera que eu vou aproximar aqui a filmagem. Olha, o Eucatex está bem encostado aqui, ó. Aqui eu avancei ele para esse lado da mesa, tá vendo? E esse outro aqui, ele tá passando quase que esfregando aqui, ó. E a folga. Nessa última que eu tive que avançar essa galga, eu já fixei a parte, o resíduo que saía, né? Para poder dar esse grau aqui, para ter uma estabilidade melhor na hora de cortar. Então, a mão sempre firme, não tem perigo de nada, tá? A serra sempre bem amolada, para facilitar o corte. E também a serra cega, ela facilita o acidente. Sempre está com ferramenta amolada, verificado se não está trincada uma serra dessa. A manutenção dessa máquina é sempre importante, o rolamento. Isso aqui começa a jambrar, sempre lubrificada. Eu falo isso que depois que eu sofri um acidente, foi numa máquina, não foi nessa máquina, mas foi numa máquina dessa daqui, numa esquadrilhadeira, que eu estava trabalhando cortando maracatiara, trabalhava no sistema de produção, e aí eu estava cortando os pés de banco, numa atividade muito menos de risco do que essa. Era uma coisa mais fácil, que não tinha risco, e aí tinha outra pessoa do meu lado aqui que eu cortava, eu dava para essa pessoa, e aí eu não percebi que cortou minha mão. Quando eu fui dar a peça para a pessoa, era uma moça que trabalhava comigo, ela desmaiou. Aí quando eu olhei assim, esse dedo já estava caído, esses aqui estavam cortados, esses outros 3 dedos. Então foi numa maracatiara, eu não consigo imaginar, já tentei várias vezes, como que eu levei esse dedo lá na serra. Então foi um segundo, né? Não foi 1 minuto de vacilo, foi 1 segundo que custou meus dedos. Essa mão minha aqui, até hoje ela não fecha, eu não tenho tanta firmeza nessa. Fui obrigado a desenvolver a habilidade com essa outra mão aqui. Então hoje eu executo minha tarefa, meu cotidiano de vida, é normal. Eu nem percebo que eu tenho essa deficiência aqui, né? Muito tempos atrás, quando eu era mais jovem, eu trabalhei em várias marcenarias, sempre vi algumas pessoas mutiladas, né? E eu até chegava a zombar. E o meu avô, ele faleceu com 104 anos de idade, trabalhando de marceneiro, com todos os dedos, mas ele tinha muita cautela, ele era muito atento mesmo. Então, quando a gente está trabalhando nessas máquinas de risco, a gente tem que estar super atento, a gente tem que estar presente no aqui e agora, não deixa a sua mente ficar vagando. Se você está com algum problema emocional, evite de trabalhar nisso daqui, corrija esse problema que você tem, solucione ele para depois você vir fazer esse tipo de tarefa. A marcenaria é uma profissão muito bonita, exige muita criatividade, mas muita atenção também, porque é uma atividade de risco e pode te mutilar, como foi o caso meu aqui. Essa espiga tem 4 centímetros e eu antes de vir espigar, eu passei na esquadrejadeira, porque o meu riscador não tá legal e ele lasca muito aqui, então eu já faço esse corte, aproveito e já faço outro corte na volta da serra, que é para aliviar aqui o esforço da faca. Então é desse tipo aí. Ele tem 4 centímetros de profundidade, estou fazendo com 42 milímetros na verdade, para ter uma folga na espiga aí.
essa furação aqui, ela vai receber o pé. Então ela é passante, tá vendo? Ela passa, ó. Então essa peça aqui é de Kumaru. Na montagem, bem justinho. Ó. Esse martelo aqui, essa marreta, a vantagem dela é que facilita bastante. O que eu sempre faço é quebrar quina de tudo, que o montador que vai montar o armário lá, para não entrar um strap, nada na mão dele, ou sei lá. Eu estou colando os pés aqui, já colei aqueles lá. E aqui, ó, eu fiz um furo aqui, que isso aqui vai receber um parafuso. A espiga, que nem eu falei, não pode estar muito apertada, senão ela pode rachar aqui, ó. A menos que você deixe um talão maior, depois você esquadreze. Então, ó, um detalhe também importante, que o pé, largo assim, ele proporciona uma resistência melhor. Que, ó, ele vai assentar, ó, essa outra peça aqui vai remontar nele, ó. Tá vendo? Então você vai ter um apoio dessa peça também em cima do pé aqui. Está encostado, eu vou virar e parafusar ela. Eu já escalei ele também. Então eu estou tingindo aqui, ó, a base. E eu vou explicar uma coisa que às vezes muitos estão perguntando por que tem o pé, em vez de estar no centro, eu coloquei do lado. É porque é uma peça que o cliente comprou na Gazin. Então essa peça ela tem 1,20 e depois tem a outra peça aqui de 70. Então para mim fizer duas bases, encostar dois pés aqui, vai ficar uma estética muito feia. Então para mim pôr outro pé aqui, não há necessidade. Quando você começa a colocar muito pé, às vezes a casa da pessoa tem a cerâmica irregular, essa peça começa a mancar. Então o que eu faço? Eu já uso uma régua bem resistente, olha a espessura disso, ó, tem 3 cm por 8. Então isso aqui não vai ceder de jeito nenhum. Então vai criar uma harmonia bonita. Um móvel aqui, ó, bem centralizado aqui, o outro aí. Então, esses móveis da Gazin que o pessoal costuma comprar aqui, que eles falam MDF, não é MDF, é MDP, é um material um pouco mais inferior. E aí as bases deles são também de MDP, que é um aglomerado. E não pode ver água, você não pode ter contato com água. E aqui na minha região o pessoal tem o costume de baldear. Baldear é jogar água, então pega o balde e joga água nas cozinhas, nas casas. E aí os móveis aí desses tipos de material, até o MDF, ele acaba estufando, enfim, estraga tudo. Então os montadores, né, de móveis, eles já orientam os clientes, antes deles ir montados, já mandar na marcenaria fazer uma base. Então esse aqui é o tipo de base que eu faço, são pés aqui que não vai dar problema de jeito nenhum. E eu sempre utilizo madeira resistente à umidade. Então os pés, vocês viram que era amarelo, essa peça da extremidade, aquela outra travessa também é amarelado, porque isso daí é Itaúba. A Itaúba tem a variação amarela, tem a variação vermelha, tem a variação mais castanha, mais escura. Todas as madeiras têm essas variações, amarelo, escuro, né, castanho escuro e avermelhado, todas elas. Aqui é o Kumaru, esse aqui é o Kumaru, ó. É uma versão mais escura, esse daqui é Kumaru, ó, avermelhado, ó. E tem o Kumaru meio amarelado também. Então eu estou passando um corante à base d'água, para dar uma igualada. Em seguida eu vou passar um selador, né? E depois eu vou passar um verniz marítimo acetinado, que eu gosto de passar. Não gosto de passar brilhante para não ficar dando um contraste muito grande, não. Fica um pezinho mais discreto, fica mais charmoso, né? Fica mais bonito. Enfim, vocês vão acompanhando aí. Então, esse aqui é um corante à base de água.
Eu uso essas bisnaguinhas aí de cor, né? Tem vídeo meu aí no canal ensinando. Então ele vai dar uma padronizada aí na cor. E vai igualar com o que o cliente tem lá, que ele mandou a foto para mim, as dimensões, né? Eu não tive na casa do cliente. Então a base já está aqui na casa do cliente, né? Criou bem uma harmonia, tá vendo? Eu envelheci para combinar com os puxadores aqui, para dar um destaque melhor. Aqui não havia necessidade do montador colocar essa base, que essa aqui era para substituir essa. Mas enfim, ele quis colocar, né? Então, esse tipo de base, isso por ser um MDP, né, que é um aglomerado, parecido com o MDF, então essa parte aqui é uma parte muito frágil, vulnerável. A pessoa joga água, aqui o pessoal costuma baldear é jogar água mesmo. Então isso aqui estraga, isso aqui cedendo a estrutura inteira do móvel arreia e você acaba perdendo o móvel. Então isso aqui já resolve essa situação, não vai ter problema nenhum. Então tá aí para vocês verem aí, ó. E também a gente costuma fazer isso aqui com rodinha, tá? É que o cliente pediu fixo, né? Porque tem peça que é parafusada, então não vai usar rodinha. Mas eu costumo também fazer isso daí com rodinha embaixo aí. Espero ter ajudado vocês. Se gostaram, deixe um like, se quiser deixar algum comentário. E por favor, se inscreva no canal quem não é inscrito aí. Fiquem todos com Deus e que o todo continue nos abençoando agora e sempre.